boa noite, boa noite. Boa noite, peregrinos. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live das Quartas do Caminho. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter a Esté aqui com a gente, mas vamos ter uma peregrina, a Adriana, que alguns já conhecem porque já fez uma live anterior com a gente, né? E vou tentar chamar logo a Adriana aqui para a gente começar. E aí é o tempo que outras pessoas estão entrando. Adriana na escuta. Pode pedir para participar, Adriana. Deixa eu mandar um convite aqui para Adriana para facilitar. Um minuto, gente. Ver se a Adriana consegue entrar agora. Opa. Chamando a Adriana aqui. Ver se a Adriana agora consegue entrar. A gente vai falar hoje de um tema bem legal, acho que bem importante também para os novos peregrinos, principalmente, que é a mochila, né? Sobre a mochila. Os erros e acertos das mochilas. Olá, Adriana. Oi. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Obrigada. Bom revê-la em mais uma live das Quartas do ótimo. Caminho. Estava aqui falando que a Mais gente não vai ter a Esté hoje. Legal. Mas vai ter uma peregrina Aham. experiente aí, né? Adriana. Para quem não assistiu a live anterior que a gente fez com a Adriana, a gente, por acaso, descobriu algumas sincronicidades no caminho que a gente fez, no meu caminho e no caminho da Adriana. Então, muitas coincidências, né, Adriana? A gente vai relembrar algumas delas aqui. Sim, muitas. Mas o tema da live hoje Vamos. é sobre mochila, tá? Sobre os mitos, né, na preparação da mochila. E é importante porque esse é um momento, assim, a gente, quando decide ir para o caminho, né, a gente toma muitas decisões, né? Primeiro, qual caminho fazer, depois, qual período, né? Quantos dias nós vamos ficar fazendo aquele caminho. A gente se planeja financeiramente, a gente se prepara fisicamente, e aí se depara com a mochila, né? A preparação da mochila. E é um momento que, para muita gente, é um momento, assim, às vezes bem estressante, né? Às vezes é suave na nave. Então, eu convidei a Adriana aqui para ela compartilhar a experiência dela, né? E a gente bater bola, porque eu também tenho a experiência de fazer o caminho, os 800 quilômetros. E é bom porque os nossos erros e acertos certamente vão ajudar as pessoas que estão se preparando para o caminho de Santiago. Então, eu vou chamar a Adriana, vou pedir para a Adriana se apresentar para quem não conhece ela, tá? E aí a gente começa a bater esse papo. Adriana, é com você, Adriana. Vamos lá, então. Prazer, pessoal. Meu nome é Adriana. Não sou tão experiente assim, né? Fiz meu primeiro caminho, mas a gente vai se testando, né, Ju? E vai se descobrindo, né, nesse meio que a gente entra para fazer o planejamento, desde o planejamento, que o caminho começa muito antes, né, de fazer o caminho, né, desde o momento que tu decide fazer o caminho, qual caminho fazer, qual período fazer, o que levar, o que não levar. Aí a gente começa a estudar bastante, né, e a gente acaba se tornando um pouquinho conhecedora de algumas coisas, né. Mas isso não impede que lá, depois vivenciando, a gente visualiza, né, que acertou algumas coisas, outras nem tanto, outras já faria diferente se fosse fazer novamente o caminho, né?
Isso eu acho que faz parte do processo Verdade, peregrino, digamos verdade. assim. Bom, eu vou pedir para você, primeiramente, falar uma questão que a gente já tinha começado até anteriormente, né? Sobre a mochila, Uhum. né? Então, é muito importante, gente, Sim. essa questão da mochila. E aí eu vou pedir para a Adriana falar, porque a experiência dela é totalmente diferente da minha, tá? E conta um Uhum. pouco da escolha da mochila, a compra da mochila, Adriana, e o que você acha que é importante Sim. na compra desse item. Desse item. No meu ponto de vista, assim, desde que eu comecei a pesquisar qual mochila levar, existem N tipos, né, de mochila e de valores, né? E eu acho que são dois itens que não se pode poupar, né? Nesse momento é a questão em valores, né? A questão da mochila e da bota. Porque são dois itens que vão ser de extrema importância para o teu condicionamento lá no caminho, depois tu ter menos sofrimento, assim, digamos, né? Então, uma mochila bem adequada para o teu tamanho, para o teu peso, para o teu porte físico, eu acho que é extremamente importante. E existem mochilas femininas, que isso também é uma coisa que eu descobri depois quando comecei a buscar qual mochila comprar, né? Porque a estrutura feminina Exato. é diferente da estrutura masculina, né? Isso faz toda a diferença. Eu busquei muito uma mochila que eu tinha visto uns anos anteriores, um casal que tinha feito, e ela tinha o encostado das costas, era uma tela. E entre a tela existia um vão e depois as costas da mochila. E aquilo me pareceu bem interessante, porque, querendo ou não, se a mochila fica muito encostada nas tuas costas, tu sua muito, né? E eu fui atrás desse modelo, é um modelo mais antigo da Deuter, e por sorte eu consegui, numa cidade próxima da minha, em Canela, eu sou de Caxias do Sul, né? Mas eu consegui essa mochila em Canela. E é uma loja Uhum. especializada em itens de esporte, que eu acho isso também de extrema importância, porque pela minha experiência, eu gostei muito, porque eu fui lá, tinha uma pessoa que entendia, ele faz montanhismo, então ele entendia o que ele estava vendendo. Ele não queria me vender a mochila que custava um, dois ou três, né? Ele queria vender a mochila que era mais adequada pro meu corpo. E eu disse o que eu queria, ele conseguiu a mochila essa, né, que tinha encostado de tela, e fui lá, testei a mochila, adorei, é uma mochila de 35 litros, com expansor na parte superior, e ele me ensinou a fazer toda a regulagem, que isso também eu acho que faz muita diferença, né? Depois, Ju, tu pode contar da tua experiência nesse sentido, né? Porque a mochila, no meu caso, essa que eu escolhi, ela tem toda uma questão de regulagem, de altura, as cintas aqui tu puxa, tu folga, a questão aqui no peitoral também, que é muito importante para ela não ficar solta, no quadril. E foi uma experiência bem interessante, porque não foi só comprar pela internet, né? Poderia ter comprado, mas depois experimentar. Então, eu digo que calçado e mochila, a gente tem que provar as duas coisas, porque o que é bom para mim pode ser que não seja bom para ti, né? E eu gostei muito, fui super bem com essa mochila. E outra coisa que eu acho que é importante também é uma mochila com vários bolsos. Então, a minha tinha uma abertura na parte inferior, então eu colocava o calçado ali, o chinelo, o papete, coisas que fosse acessar mais facilmente quando necessário, né? Porque isso facilita depois no dia a dia também, né? As mochilas que eu pesquisei na época, né, as mais conhecidas, né, a Deuter e a Osprey, né? Uhum, Infelizmente a gente não tem uma loja específica aqui em Fortaleza para compra desses materiais, eu teria que pedir pela internet e também pensando nisso que você falou, né? Você ter que buscar uma mochila que se adeque, que você experimente, que você regule e tudo mais. Eu fiquei com uhum, muito receio de pedir, né? Então acabei diferente sim, da Adriana, e aí é bom que vocês comparam os erros e acertos da gente, né, para vocês terem a própria experiência. Mas, ao contrário da Adriana, eu usei uma mochila que era do meu cunhado, vocês imaginem, ele recebeu essa mochila da empresa que ele trabalhava, e era uma mochila para trilha, né? Ela tinha tela, tinha os bolsos, né? Tinha
era uma mochila para trilha, muito parecida com as que eu tinha encontrado na internet, que era da Deuter e da Osprey. Agora era uma marca pé duro, não tinha marca, né? Mas ela foi super adequada, já tinha viajado com ela em alguns momentos e ela funcionou super bem. E aí eu decidi, não, eu acho que eu vou com ela mesmo. Ela tinha. A Adriana falou aí que a dela tinha 35 litros, acho que é perfeita 35 litros. Essa que eu já usei tinha 40 litros, um tamanho razoável, né? Acho que acima disso já fica um pouco mais exagerado, porque você começa a colocar muita coisa dentro. Então, 40 litros deu certo. Só que assim, como a Adriana falou, se comprar um item de marca específico para esse tipo de esporte, né, que não deixa de ser um esporte, a caminhada, ela é a certeza de que você vai andar despreocupado, né? Porque você está ali com a mochila adequada que é ao seu corpo e a seu peso também, né? Então, no meu caso, a minha, ela se desfez durante a viagem. Ela não voltou para casa. Ela foi, mas não voltou, né? Porque ela foi se desgastando, né? O excesso de manipulação também, porque a gente tira, coloca a mochila, abre, fecha, tem um transporte e tudo mais, e acabou que ela não voltou. Então, assim, acho muito importante, logo de cara, falar sobre o material da mochila em si, porque é bom você ficar tranquilo, né, Adriana? É bom você começar o caminho sabendo que, poxa, no meio do caminho não vai abrir, não vai ficar aberta a bolsa, não vai rasgar. Então, graças a Deus não aconteceu isso com a minha, mas ela foi se despedaçando e era chato, porque eu tinha que ter um cuidado extra. Então, eu sugiro que, como a Adriana fez, ela procurou e ela tinha acesso, né, a uma loja assim na cidade dela. Então, acho muito importante esse item ser comprado realmente ali presencial, né? Eu acredito que pela internet. Ou pelo menos testar antes, né, em alguma loja, depois quiser buscar na internet, ok, até porque eu tive a experiência de conhecer uma pessoa que comprou pela internet sem provar. Eu meço 1,75 m. Ela acho que tinha 1,60 m. Ela tinha uma mochila de 60 litros, né? Então era muito grande aquela mochila para ela, era desproporcional, né? E a gente até ajudou ela depois a fazer algumas regulagens e tal, e a gente até orientou ela, né? Não enche essa mochila, porque senão tu não vai conseguir carregar, né? Porque a gente também aprende, né, que é 10% do teu peso corporal, né? Tem Mais essas ou menos, questões, né? Assim, acho que todo mundo que vai fazer o caminho tem noção de que só pode ser levado 10% do peso corporal. Né? Então, gente, não exagerem nisso, isso não é brincadeira. Outra coisa legal, né, Adriana, que eu acho que é importante dizer, é que se a mochila já vem, e geralmente elas vêm, essas mais adequadas para esse tipo de aventura, ela já vem com a capa de chuva, né? Primordial, Sim. Tá muito bacana ter esse certificado de que a mochila que você está levando tem essa capa de chuva que é própria dela, não é uma capa de chuva sua. Ela já tem uma capa de chuva que vem na base dela, isso é bem legal. Né? Isso. Só lembrando, né, Ju, que, por exemplo, a minha mochila vazia pesa 1,6 kg. Já desconta então, aí. Já tem que já não pode esse colocar, peso depois, né? Mais coisas já considerando esse peso. Não. Né? Então, assim, uma vez que a gente falou Exato. aqui da mochila, que eu acho que realmente é primordial, a gente vai começar a falar agora de montar a mochila, né, Adriana? E aí tem a pergunta que vale milhões, o que colocar dentro dessa mochila, né? Mas antes de perguntar, assim, e adentrar em detalhes, eu queria saber como é que foi essa experiência de arrumar a mochila, né? E aqui, gente, é interessante porque, como eu falei no começo, a gente tem algumas coincidências, né? Que a gente chama de sincronicidades, eu e a Adriana. Porque a gente, lá atrás, em 2020, a gente se planejou para fazer. Né? 2020, a gente planejou. Mesmo período. No mesmo período. E não aconteceu a viagem, lógico. E a gente acabou viajando no mesmo período ano passado para fazer o caminho. A gente não se conheceu no caminho, a gente se conheceu após o caminho, aqui, a partir das interações no Instagram. E aí eu queria, assim,
diante disso, né, essa expectativa que se criou em 2020 e acabou não sendo feito, como é que foi a experiência de comprar os itens, montar a mochila? Foi suave na nave ou foi Uhum. estressante? Eu acho que pelo menos na minha experiência, assim, é tenso, né? Ainda mais para o É. lado feminino, digamos, né? Porque a gente tem que começar os desapegos, digamos assim, né? A gente começa a não deixar de ser feminina, mas tem coisas que a gente não vai poder levar para o caminho, né? Então, por exemplo, eu já fui sem Aham. pintar a unha, que eu adoro pintar a unha, né? Porque eu disse, eu não vou levar acetona e nem vou comprar acetona lá, né? Então, são coisinhas pequenas que no dia a dia a gente não percebe, mas no momento que tu tá planejando uma viagem desse tamanho e um desafio grandioso que é fazer o caminho, né? E estar 30 dias ali, 20, 40, apenas você e a mochila, que é a sua casa, a sua companheira, né? Fiel, que está ali sempre contigo, né? É um exercício que a gente começa a fazer, né, Ju? Eu senti como um exercício, né? Porque primeiro a gente define qual a época do ano que vai fazer, né? Nós acabamos aí depois fazendo, né, no finzinho do verão, né, europeu, e pegamos o comecinho do outono, né? As mesmas roupas que eu já tinha adquirido para fazer lá, que seria a primavera, né? Como a gente iria fazer em março, abril ali, Uhum. né? Não, abril e maio seria, Que é, né? o Que é início a da primavera, né? primavera, né? Exato, que é uma época bem boa de ser feito caminho também, né? Eu tinha comprado uma calça que virava bermuda, uma jaqueta corta-vento, a bota eu já tinha comprado, já estava usando, né? Essas coisas eu acabei utilizando. Não deixei de levar nada do que eu já tinha adquirido, né? E depois, claro, fui comprando outras coisas, né? E daí, na hora de montar, aí o bicho pega, né? Porque a gente começa, bota em cima da cama as coisas, aí são tudo coisas finas, né? Leves, que ocupem o menos espaço possível, mas quando tu acumula tudo para colocar dentro da mochila, o peso aparece. A minha mochila, quando eu pesei ela a primeira vez, eu me apavorei. Tava com E o teu 9 peso quilos, na né? Eu disse, época não posso permitia levar quanto, isso, assim? né? Uns 6 3 quilos a quilos, mais. mais ou menos. E aí, como é que foi a experiência? Aí, Como é que foi esse desapego? e Conta aí pra descont... mim. é, e já descontando É. aquele 1,6 kg que é a mochila vazia, né? Então, sobra pouco para se levar, né? Então eu comecei a pensar, e sim, bota, tira da mochila, bota e tira, e bota e tira. Chegou um momento que eu peguei uma balança de cozinha, botei no meu quarto e comecei. Vamos pesar essas camisetas aqui. Quais que eu vou levar, quais que eu não vou levar? Meia, tudo eu pesei, tudo. Aí fiz uma tabela e fui colocando os pesos para ver o que eu podia trocar de itens, né, por menos peso e pensando muito na necessidade, eu vou usar esse item, né? E eu tive um diferencial de ti, porque eu fiz as mesetas, né? Eu fiz a metade, mais ou menos 350 quilômetros eu fiz de bicicleta e 450 eu fiz a pé, né? Então, o meio do meu caminho foi de bicicleta. Então, eu precisava levar itens para a bicicleta. Eu levei luva, levei uma bermuda específica, uma jaqueta diferente. Então, tinham coisas ali que eu precisava levar, elas iam comigo, mas eu não iria usar nos primeiros dias, né? Uhum. Mas tinha que ser levadas, né? E foi uma experiência bem interessante de fazer o desapego de algumas coisas até chegar ao ponto de dizer assim, tá, eu não vou levar tal coisa. Se eu precisar, eu vou buscar lá esse item, né? E depois a gente realmente vê que nas cidades maiores que a gente passa, ou um pueblo maior, tem muita coisa disponível, muita coisa. Aí lá mesmo eu encontrei umas meias que são específicas para caminhadas, e como eles Sim, vivem, né, dessa questão do caminho, né? Então eles investem muito nisso, né? Os vidrinhos pequenininhos de shampoo, os condicionador, itens creme, individuais, pasta né? Que facilita dental, bastante a nossa vida, né? muita coisa. Individuais. Muito, muito, né? Mas foi bem difícil montar a mochila com pouco peso, digamos assim, né? Hoje, se eu fosse montar, eu acho que eu já levaria Vocês menos coisa imaginam, assim, ainda. você fazer o caminho, 800 quilômetros, né? No caso aí, a Adriana, ela fez uma parte de bicicleta que exige um vestuário diferente, né?
Assim, aí você tem que adicionar isso. Uhum. Eu fiz todo andando, né? E eu me lembro também da minha preparação da mochila foi tensa, porque em 2020 eu comprei os itens e aí coloquei tudo numa gaveta e na hora que eu decidi que ia viajar, e aí foi o mesmo processo, né? Coloca na cama, e aí vai escolhendo ali os itens, aí vai colocando na mochila, aí quando você vê, a mochila tá bem acostadinha e tá, acho que dá para tirar um pouquinho. Aí tira um item, tira outro, aí coloca um, coloca outro. Eu digo que é o primeiro aprendizado que você tem do caminho é ali, né? Tem a história do desapego, né? Que inevitavelmente para nós mulheres eu acho que é realmente é um processo mais doloroso, né? Porque a gente tem que abrir mão também de alguns itens que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vaidade, né? Então a gente tem, pô, maquiagem, não Maquiagem, não esquece, gente, precisa. maquiagem, um batonzinho, né? Um Máximo batonzinho um para proteger os batonzinho. lábios do sol, né? Mas você tem que abrir mão, né? E são decisões, pequenas decisões que você vai tomar, dolorosas, mas extremamente necessárias, né? E aí, falando disso, assim, eu vou te perguntar, Adriana, qual foi o item mais difícil de você não colocar na mochila? Ah, Mais difícil, deixa eu pensar. aquele que no seu dia a Eu dia, se acho você que pudesse, você, foi uma não, esse daqui não jaqueta. pode, não dá para É, tirar. eu queria muito levar uma jaqueta, só que ela era de volume muito grande. E aí eu botei bastante na balança, né? E acabei levando uma corta-vento bem fininha que virava uma sacolinha e super me ajudou. Não teria, eu acho que nem usado essa jaqueta que eu gostaria de ter levado. Então são essas coisas que depois a gente lá vê que realmente ok, sabe? Como também levei coisas que talvez hoje levaria menos quantidade. Porque igual a gente chega, tem que lavar, tem que esperar secar, já usa no outro dia, já vai dormir com a muda de roupa que vai sair, né? Então tem toda essa Eu parte acho também, né? interessante porque assim tem itens aí que a Adriana falou, por exemplo, a roupa tem que ser toda pensada, né, Adriana? E a gente, isso daqui que eu tô falando, Sim. só agora, depois de ter feito, é que a gente cai na real, né? Durante a preparação da mochila, assim, a Total. gente tenta o Não. máximo seguir todas as instruções. E o que a gente está trazendo aqui é justamente os nossos erros e os nossos acertos para que ajude você. Mas, assim, você não vai acertar 100%, você não vai errar 100%, né? Porque cada um faz o seu caminho e ele começa nessa preparação da mochila. Então, se você puder errar menos do que a gente errou, excelente, né? Melhor. Então, por exemplo, Melhor? roupas, você tem que pensar naquelas peças de roupas que são leves e outro adicional. Elas têm que secar rápido, né? Elas têm que secar rápido. Rápido. Então, as peças Exatamente. de roupa elas têm que ser leves e tem que secar rápido. Né? Lavou, assim, bateu um ventinho, um solzinho, porque vocês vão descobrir lá que você também tem que fazer uma gestão de tempo, né, no caminho. Você tem que gerir seu tempo, né, de Uhum, caminhada, aí uhum. chega no albergue, tem que lavar, tem que saber que vai precisar secar a roupa, se não secar, você sai andando com vários itens pendurados na mochila, parece, né? Hoje mesmo eu Pendurado. postei, né? Que é engraçado, acaba sendo uma característica, né, do peregrino carregar alguns itens ali secando na mochila, mas é importante que você saiba isso, né? E Eu mostra aí, até tenho mostra uma aí. foto aqui, Ju. Não sei se dá para Tô vendo, enxergar aqui. tô vendo. A peregrina raiz, Então sacola. ali, então ali na sacola era a minha bota. Essa aqui já era parte da tarde, eu já estava com o pé super inchado, então eu botei as botas na sacola e botei atrás, para não precisar Mostra aí abrir a de novo, o mochila e pessoal vê colocar enquanto você dentro. fala. E do lado não Mostra dá aí de para novo, ver. pessoal. E, e dos lados ali não dá para enxergar, mas eu tava com as meias. Então eu usava joaninhas, né, prendedores, né, para colocar a meia para secar, porque a meia é o item para mim que mais E o que tu demorava a troca secar, né, porque mais ela é um também, pouco né, mais durante o grossa. percurso, né?
É, exato. E eu acho que é importante falar pro pessoal que não se leva nada de algodão, né? São todos tecidos dry fit, né? Esses É, tecidos mais tecnológicos, justamente, né? Que eles absorvem, né, o suor, né? E depois, na hora de secar, eles secam é bem verdade. rapidinho, né? E assim, continuando aí na preparação da mochila, né? O que você cita como erro e acerto? Assim, o que você. Ah, isso daqui você falou, eu diminuiria bastante se eu fosse de novo, né? Qual, quais foram os acertos Uhum. na sua visão e quais foram os erros que hoje você já diz assim, não, isso daqui já não erraria mais. O que você. Eu não levaria hoje Ah, um fleece que eu levei, e eu tinha uma corta-vento, esse eu já não levaria o fleece, porque ele aham, não faz muito peso, mas é volume, né? Camisetas de manga curta eu levaria só duas e duas manga longa, e só. E eu tinha levado, acho que três mangas curtas e duas longas. Meias, ok. Até porque depois eu troquei meias com um amigo. Ele me deu uma meia de compressão, eu dei uma outra meia que eu tinha mais grossa para ele usar. Depois ele até usou porque ele pegou frio e chuva. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que nas quantidades, assim, iria dar uma repensada na quantidade mesmo, sabe? E eu tive um item que todo mundo fala, chegou em Saint-Jean, vai comprar uma capa de chuva, né? Ah, daí fui eu lá, comprei a tal da capa de chuva, mas eu não posso nem sério. reclamar, porque eu não usei a Pois minha eu capa de fiz chuva. besteira de não comprar, E aí ela Adriana. ficou. E aí atravessei os Pirineus num pau d'água E tu precisou. miserável, com a capa de chuva, aquelas capas de chuva. Você sabe que aqui em Fortaleza chove, tem um período que chove, mas não é chuva, né? E eu levei uma capinha daqui que a gente às vezes sai, Sim. né? Só para não se molhar. Eu atravessei o Pirineus com essa capa, eu cheguei um pinto molhado em Roncesvalles. Cheguei lá, a primeira coisa que eu Sim. fiz no E albergue eu foi não me usei. dê uma capa de chuva, porque eu não quero passar mais sufoco. E aí só foi chover de novo uns 20 dias depois. Eu disse, mas já comprei a capa para nada, É. né? E ela ficava toda. Não dava para reclamar, Ah, mas não né? Eu dá para disse, não, reclamar, né? aprendi. Agora não saio para o caminho sem capa de chuva, porque quando a chuva vem, gente, é assim, é uma chuva forte e uma chuva que realmente você com tênis, com a roupa, com mochila, ficar ensopada é um horror. Né? Mas diante do que você Sim. falou, eu adicionaria aí algumas questões aí que eu acho que eu não erraria mais, que é a questão dos itens de higiene pessoal, né? Que a gente tem essa mania de colocar na mala, colocar na bagagem, né? Eu ficava me perguntando, gente, por que eu Uhum. coloquei sabonete, shampoo, creme, né? Por que a gente coloca isso? Mesmo que a gente Uhum. coloque em recipientes individuais. Porque você não Pequenos. precisa. Você chega lá numa cidade, chega em Saint-Jean, você vai onde eu e a Adriana a gente começou o nosso caminho. A gente fez o percurso da Uhum. França até a Espanha, né, os 800 quilômetros. Você chega numa cidade como Saint-Jean, ele já tem um comércio preparado para o peregrino. Então, tudo é individual, tudo é pequenininho. E assim, acabou, compra de novo, né? E a gente tem essa mania, essa Aham. ansiedade de não, tem que ter tudo ao meu alcance, né? Quando a gente sai daqui. Então, isso definitivamente eu não levaria Sim. mais. Não, os itens de higiene pessoal, É um só, desapego, claro, né? escova de dente, né? Um item assim que você, poxa, eu já tenho o costume de usar esse daqui, não posso usar outro. Mas sabonete, Uhum. shampoo, poxa, o creme, né? Um cremezinho para as mãos, tudo você encontra lá, tudo você encontra lá. Então, assim, eu brinco que o caminho provém, e ele provém mesmo, né? Em algumas questões, assim, não vai, é lógico que você vai chegar num Uhum. pueblo menor, você vai ter uma dificuldade de achar as coisas, mas em grandes cidades é muito fácil, é fácil adquirir, É fácil. né? Então, Sim, uma curiosidade só, quando eu estava montando a mochila e pesando as coisas, eu cheguei ao cúmulo de cortar o sabonete de banho ao meio, né? Eu disse, vamos diminuir essas gremas aqui, é o os mais for absurdos que a possível. gente faz, né?
Uma meia a menos, um Os meio absurdos que a gente sabonete. faz para diminuir a bagagem, né? Pessoal, a gente já fez uma live aqui anterior, pessoal, se vocês tiveram a oportunidade de ver, que é o que a gente carrega na mochila. E grande parte do que a gente carrega na mochila são os nossos medos, né? E, assim, a gente tem o medo de faltar alguma coisa, né? E nessa live que a gente fez, é engraçado porque eu estava fazendo a live com a Esté, né, que compartilha comigo aqui o projeto do Quartas no Caminho. E foi interessante porque eu percebi que na minha mochila tinha muitos dos meus medos, né? E um dos grandes medos que eu tinha por ter ficado 2 anos na expectativa de fazer o caminho foi o medo de não completar, assim, de ter minha caminhada frustrada, né? Então, já saí daqui com a bagagem, tu imagina, Adriana, sair daqui com a bagagem cheia de documento, né? Foi uma época que exigiam certas documentações, eu disse, não, vou levar tudo impresso, para não ter o perigo do pessoal Sim, me eu também barrar na levei. entrada. Aí tudo bem. Aí já tinha papel demais. Aí depois remédio, né? Sou um pouco alérgico, já tem alguns medicamentos Sim, que eu sei que eu não vou importante. ter alergia, e eu disse, não, vou levar os medicamentos, já com medo, né? De, poxa, ficar doente, ter um problema e não ter a medicação, vou ter que parar meu caminho por isso. Então, também caprichei na bolsinha de remédios, não usei nem metade. Não usei nem metade, entendeu? Mas os meus também Então, foram passear. vocês tenham ciência, né? E eu acho que isso é importante ter ciência de que muitas das coisas que você coloca na mochila, elas refletem uma bagagem emocional que você está carregando também, né? Assim, sua mochila carrega seus medos. Então, repare bem nisso na hora que você está montando, né? Porque você pode sair com uma bagagem assim, com um peso extra aí, que não é legal, que não vai te fazer bem, né? E a gente estava assistindo, teve a live de atualização, né? Que os hospitaleiros fazem, atualizando os novos peregrinos sobre como é que está o caminho, a quantidade de peregrinos, dando dicas, informações e tudo mais. E uma coisa que eles repetem toda vez, gente, não tem necessidade de começar a caminhada, né, com uma mochila super pesada, porque você já, na largada, você já corre o sério risco de se machucar, né? Subida Brincadeira. dos Você, Pirineus não você é despachou brincadeira, né? alguns itens, não foi, André? Sim, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Pamplona, eu peguei um táxi para ir até San Jean, e aí o Juan, que é o nosso taxista, disse, vai subir os Pirineus com esse peso. Daí eu disse, mas não tem nada aí dentro, Juan, tá quase vazia. Aí a gente começa a se questionar aquilo que a gente estava comentando, né, esses dias. O quanto a gente se questiona no sentido de vou deixar de ser peregrina se eu despachar um pouco da bagagem, não vou deixar, né? Aí eu fui humilde e aceitei o conselho que ele me deu, né? Aí eu pensei, eu não vou estragar o meu caminho por um orgulho, né? Que não vai me deixar de Ah, ser peregrina, né? Não vai me não vou me afetar por isso, né? Então eu peguei todos os itens que eu ia utilizar na parte da bicicleta, que eu não ia usar no primeiro dia, né? E aí começa o desapego, né? O desapego e a gente vai se testando, porque você está num lugar estranho, com pessoas estranhas e tem que existir uma relação de confiança muito grande. Aí eu cheguei no meu albergue e perguntei como eu faria para despachar, né? Nunca tinha feito isso, né? Aí o rapaz do albergue me disse, não, amanhã de manhã o pessoal vem aqui e coleta, tu pode deixar nesse cantinho aqui dessa sala, vou te dar um envelope, custa 5 euros, tu só coloca o endereço do albergue que tu vai estar, e quando tu chegar lá, as tuas coisas vão estar lá. Eu disse, ai meu Deus, né? Eu disse, tá, vamos testar, né? Aí peguei uma bolsa, coloquei tudo dentro que eu poderia deixar, se acontecesse alguma ah. coisa, não iria me fazer falta também, né? E as coisas da bicicleta. Tirei um pouco de peso, mas não muita coisa, né? E fiz isso, e acho que foi uma coisa acertada, porque bem que nem tu disseste ali antes, se o machucado já vier no primeiro dia,
tem mais quantos quilômetros? 700 e tantos quilômetros, né, para estar com aquele machucado, né? E eu acho que não é legal, porque os machucados vão vir, vão existir, né, durante o caminho, não tem como, né? E são coisas que vão te testando também, né, durante o caminho. Parece provações, assim, realmente tu quer fazer, tu realmente vai É. terminar, tô aqui, tô te testando, né? Então eu engoli o orgulho, digamos assim, e fiz esse transporte da mochila, não, transporte de alguns itens, né? E realmente cheguei em Roncesvalles, estava lá minha sacola num lugar que é específico e estava tudo direitinho, tudo certo. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque ninguém mexe nas coisas que não são suas, né? Isso também é uma coisa super legal, que a gente não É. vive aqui isso, né? E lá fora, claro, tem coisas que a gente Sim. não pode descuidar, né? Que a gente já falou na outra live, né? Questão de dinheiro, passaporte é grudado contigo 24 horas, né? Mas do restante, ok, sabe? Então, o primeiro choque também foi quando eu cheguei em Saint-Jean. Não tinha ninguém no meu albergue. Aí a moça já tinha me orientado, a porta vai estar encostada e tu procura nas portas dos quartos, vai ter uma relação com os nomes de quem está naquele quarto. Daí eu achei a minha porta, eu disse, tá, e agora, né? Daí eu disse, eu preciso ir almoçar, né? Aí larguei a minha mochila, fui tomar um banho e fui almoçar. E deixei a mochila com todas as minhas coisas lá. Quando eu voltei, já tinham dois rapazes no mesmo quarto. E tudo certo, sabe? Não, É. não é uma coisa muito diferente, assim, nos primeiros dias a gente fica super impactado, né? E depois a gente vai É um entrando choque, no né, ritmo, cultural né? pra gente, né, que é do Brasil, e a gente é muito Cultural, desconfiado, muito né? forte. Esses dias eu estava conversando, e justamente isso, é complicado pra gente, né? Ter essa relação de confiança, né? E em relação a isso que Uhum. você falou, é muito bacana, gente, porque a Adriana foi sábia, né? Ela começou o caminho já acertando, né? Eu não. Eu subi os Pirineus, tudo bem que eu fiquei ali na metade do caminho, né? O primeiro dia eu fui até o Albergue Borda, que é perto do Orisson. E no segundo dia que eu cruzei para ir para Orson. Roncesvalles. Uhum. E eu cruzei com a mochila, né? Então peguei chuva, já fiquei molhado, pé molhado. E aí foi Roncesvalles, Uber, e aí fui andando e a mochila andando com mochila pesada, e as primeiras bolhas foram surgindo e as bolhas começaram a incomodar e o peso da mochila machucava mais ainda os pés, né? Pressionava muito o pé ali com bolha e tudo mais. E foi difícil para mim, como a Adriana falou. Todo mundo, nem todo mundo, mas a maioria, eu acho que acredita que você fazer o caminho com a sua mochila, né? Lhe dá um status de, né, de peregrino raiz e tudo mais, mas isso não é verdade, tá? Assim, a Adriana, ela realmente ela acertou nisso, eu errei, paguei caro, porque eu passei 40 dias com bolhas, praticamente, os 40 dias que eu andei, eu tinha bolhas, mas ao longo do caminho, assim, acho que foi no quinto, no sexto dia, eu comecei a mandar minha mochila à frente, né? E eu acho que é bacana falar, Adriana, sobre esse serviço, né? De transporte das mochilas. Você chega no Uhum. albergue e lá tem num balcão, né? Geralmente tem uns envelopinhos com as empresas que fazem. E você pega o Isso. envelopinho, já coloca ali seus 5 euros, né? Acredito que continue 5 euros. Coloca lá seus 5 euros, lacra seu envelopinho, amarra na sua mochila, já coloca a destinação do outro dia, né? Você já coloca para onde é que Uhum. você vai. Uhum. E, gente, de manhã, você deixa a sua mochila lá no cantinho que está indicado. As pessoas pegam sua mochila e levam. Ah, não consigo fazer isso, não acredito que vai dar certo. Dá, gente. Eu também. Olha, no dia que a primeira vez que Dá. eu mandei, eu fiquei tensa. Eu disse, poxa, caramba, será que vai chegar? Será que eu vou perder minha roupa toda? E Aham. daí eu fui começando a internalizar de que ali naquela mochila só tinha roupa, Uhum. só tinha itens que eu poderia Uhum. substituir. E de novo, né? Você fica com aquela. A mochila carrega seus medos. Aí eu fiquei, poxa, que medo absurdo, né? Se eu precisar de. Se por acaso acontecer da mochila ir para outro canto, eu compro uma roupa, né?
Mas era só roupa, gente, porque o que é mais importante está com você, que é a sua identificação, né? O seu dinheiro ali para se alimentar, né? Para se hospedar, para pagar um local para ficar. E é isso. Então, você não precisa ter medo de mandar uma mochila. Eu sei que vai dar um medinho e é natural, mas mandem, porque o serviço de transporte lá é muito eficiente. E as pessoas são Muito formidáveis, bom. assim, eu às vezes mandava mensagem, os caras respondiam, entregava a mochila, às vezes Uhum. ligavam para mim, olha, já está entregue. Então, isso é muito bacana. Aí você começa a ganhar uma confiança, né? E começa a entender como é a Começa a entender, logística né, deles. A como gente às vezes funciona todo o cruzava, né? processo, né? Aham. Você falou, você Uhum. mencionou que às vezes a gente saía Sim, andando, aham, quando a gente já cruzei. estava perto da cidade, a gente via os carros passando, levando as mochilas, era engraçado. Olha minha mochila ali. Então, eu sugiro realmente que se utilize a mochila se ela tiver de fato lhe incomodando, ou com peso, causando alguma dor, ou você está tendo algum desconforto, despacha, né? Despacha. Claro, tem o fato de você sempre ter uma mochila de ataque, né, Adriana? Não sei se você tinha uma mochila de ataque. É Sim. recomendável você ter uma mochilinha Uhum. de ataque, que é a Sim. mochilinha que você, caso você despache a sua mochila maior, você tem ali uma água, um alimento, né? Então é importante você. Uhum. Eu acabei utilizando esse serviço de despachar a mochila quando eu peguei a bicicleta. Porque também, quando eu peguei a bicicleta, né, na minha ideia, eu ia usar, eu aluguei ela com os alforjes dos lados, né, para poder botar roupa e tal. E pensei, não, vou amarrar a mochila grande atrás, né? E aí cheguei lá no dia, conheci o pessoal que também estava de bicicleta. Eles disseram, Adri, não dá para colocar essa mochila que vai ficar muito peso, né? E vai te atrapalhar, né? Ela era muito grande, né? Perto da bicicleta atrás, ela ficava muito grande, né? Aí, de novo, né? O que eu vou fazer, né? Vou ter que despachar mesmo. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu precisava, eu coloquei dentro do alforje da bicicleta e as coisas que eu não ia utilizar, eu fazia a utilização do serviço de despacho da mochila. E bem tranquilo, assim, não tive problema nenhum dia. E também trocava mensagem pelo WhatsApp, até porque às vezes a gente não faz, né, Ju, os mesmos trechos, né, que eles fazem. Então, eu vou andar 2 trechos e vou para uma outra cidade, né? Daí, às vezes, tu paga um pouquinho mais, ou eles te De indicam um região para outro região, né? serviço. É muito Muda a fácil, é equipe. Na muito verdade, a fácil. empresa é a mesma, Isso, muda. mas Muda a muda as equipe, pessoas que te mas vai atendem, mudando, né? né? Mas eles são super solícitos, eles Uhum, explicam, né? isso aí. Eles te dão os contatos das pessoas que fazem. Quando você vai mudando de região, eles vai mudando a equipe, mas a empresa é a mesma. Então, funciona super bem, né? E, Uhum. é, e é super Funciona fácil, bem como eu tranquilo. falei, você pega um envelopinho que tem todo o albergue, preenche lá com as suas informações, diz qual é a etapa que você está se planejando, e no outro dia ele pega, se amarra lá na mochila, ele pega as mochilas todas, bota no carro e leva lá. Você chega no albergue e já está lá a sua mochila. E tem outro serviço também, né? Tá Importante lá, que se diga, que é o serviço dos Correios. E tem sim, gente, inclusive Correios. brasileiro, tá, gente? Que faz o transporte de bagagem para Santiago, tá? Então, é importante que, por exemplo, conheci alguns peregrinos que precisavam trabalhar e às vezes fizeram o uso de computador, de algumas coisas anterior ao início do caminho, né? E aí tiveram que despachar, porque não tinham condições de levar isso dentro da mochila, né? Então despacharam para Santiago, ou despacharam para outras cidades maiores. Chegava lá, ia no correio, pegava esse material, aí trabalhavam, né, o que tinha que trabalhar, fazer algumas coisas, Uhum, recolhia, mandava para outra cidade grande. Então, tem um serviço também de transporte para cidades maiores ou para Santiago, e aí tem um custo diferenciado realmente, né? Mas também é super útil e eu recomendo. Fiz uso dos dois, né? Fiz uso desse, uhum. que era do envelopinho, que mandava uma bagagem na frente, e chegou um ponto que eu realmente tive que abrir mão de algumas coisas para mandar para Santiago, porque não estava fazendo. Eu descobri que não ia fazer falta eu mandando para frente, né? Então, Exato. Ju,
Tem uma pergunta aqui, a Paula está perguntando se você não souber qual albergue vai ficar, né, na cidade vizinha, como faz? Tem que saber qual albergue, né, porque eles vão deixar em algum lugar. Então, não tem como pegar, despachar para um... Tipo, eu tô aqui no Roncesvalles e vou para... Ah, Não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vou ficar, não tem. Tem que dar uma direção para onde vai ser, né? Até porque dentro disso eles também cobram, às vezes, valores diferenciados, mais ou menos de 5 euros, né? Então precisa indicar qual é o albergue que você vai ficar. Isso é bem importante, né? Porque eles não têm uma central para, por exemplo, ficar exatamente, com as mochilas exatamente. e a gente ir lá Você buscar, né? precisa Não indicar o existe. albergue, né? Uhum. É, Tem isso é que verdade. indicar. Isso é muito difícil. E até acho que fazendo um parênteses nisso, acho que é importante, né, que a gente estava comentando esses dias, que a gente precisa ter essa programação também dentro da programação da viagem, que são as reservas dos albergues, né? Se quer fazer um caminho mais tranquilo, é interessante que tu já saia sempre 1 ou 2 dias na frente dos albergues que vai se ficar, né, para frente, porque aí tu tem uma tranquilidade de sair às vezes um pouco mais tarde, não precisa sair correndo de manhã para botar a mochila na fila de espera de um albergue municipal, né, Uhum. ou donativo, né, que às vezes são os mais requisitados, né, e corre-se o risco às vezes de chegar em lugares muito pequenos É e não verdade. ter, né, onde dormir. Então, acho que é importante ter essa programação para fazer as reservas, né? Que daí isso facilita bastante. Para mim, eu acho que foi uma coisa assim que eu não abriria mão, assim. Alguns dias eu experimentei fazer essas coisas de não ter reserva, mas a grande maioria eu tinha reserva. Esse ponto é Então, muito é uma importante, de facilidade, fato, assim. Adriana. Assim, a questão E a gente até já está se Uhum. programando para fazer uma live sobre essa questão da hospedagem, né? Que também é uma dúvida muito frequente, né? E se vocês quiserem mesmo, aí vocês digam, eu quero que a gente faz uma live sobre isso. Mas é importante que se diga exatamente isso que a Adriana está falando. Se você não sabe para onde vai, é difícil você usar o transporte da mochila. Tá? Então, de início, eu tinha apenas 3 reservas né, quando eu comecei. E depois eu chegava nos albergues, já ia pensando no dia seguinte. Então, eu já sabia para onde eu ia no dia seguinte, qual era a etapa que eu ia fazer, de acordo também com as minhas condições físicas. Então, eu já, vou levar mochila. E tinha essa questão também de você pensar, é um percurso muito exigente, eu estou em condições de fazer esse percurso com a Uhum. mochila? Não Uhum. estou. Então, tá, então vou mandar a mochila na frente. Então, isso também eu pensava a respeito. Eu estou cansada, não, estou disposta, estou bem, vou levar a mochila. O percurso não é tão exigente, vou com a mochila. Não, o percurso é difícil, tem muita subida, tem muita descida. Então, peraí, então vou mandar a mochila na frente. Então, tudo isso tem que ser pensado. Uhum. E assim, gente, vai sendo. Você vai internalizando isso, tá? Você vai internalizando isso. No começo, você vai entendendo como funciona, como é que você vai, no seu dia a dia, administrando, né, a mochila, a questão de carregar a mochila, albergue e tudo mais, conhecendo outras pessoas também. Então, isso, à medida que você vai andando, isso se torna uma coisa que vai fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, exatamente. Do dia a dia. Ah. Eu acho que só fazendo um gancho, então agora lembrei de uma coisa que é importante. Por que que a gente fala Uhum. dos 10%, né, do peso? Pela questão das bolhas, que impacta muito, e do joelho e do quadril, né? E a questão entra daí também da escolha da mochila, do tamanho certo, das medidas certas, das regulagens corretas, porque não tendo isso vai impactar no joelho, vai impactar no quadril e vai vir a bolha, né? Isso a Ju é a prova viva, Sou né, Ju? prova viva, a gente não erra como eu errei, tá? Tem uma pergunta aqui: as reservas são em albergues privados? O Rodando pelo Mundo mandou aí. Sim, tá? Albergue privado a gente consegue fazer reserva, certo? E o municipal e o paroquial não, tá? Aí você tem que chegar lá bom, e aí ver se ainda tem lugar. Paroquial e municipal não tem. Então, é como eu disse, você tem que administrar seu tempo, inclusive, né? Você está andando e é bacana que você pense nisso também, né?
poxa, eu quero andar e quero andar tranquila, não quero sair na pressa. Ah, se eu chegar no municipal, beleza, né? E tiver vaga, ótimo. Mas se eu não chegar, eu quero ir andando mais suave, não quero me preocupar. Então, reserva, né? Reserva que um albergue privado, que aí você fica tranquilo, né? Você chega no albergue, você já está lá com a sua reserva, é mais tranquilo. Mas tem muita coisa da reserva, de hospedagem, que eu acho que é importante falar, e talvez nessa live a gente não consiga, porque a gente está dando enfoque na mochila. Prometo a vocês que a gente vai fazer uma Mochila. live sobre isso, né, Adriana? Que eu acho que é uma das dúvidas frequentes é sobre hospedagem. Vamos. E eu tenho, assim, Uhum. algumas informações que eu acho que são bem importantes em relação a isso. Mas, voltando à questão da mochila, né? O Uhum. Pedro aqui falou. Tem mais uma O Pedro falou pergunta aqui aqui também. No do caminho Português português Central, central, né? infelizmente, eu não fiz, assim, eu não tenho conhecimento. Então, vou Eu ficar não fiz devendo. também. Vou ficar devendo essa informação para vocês. O Pedro e Gracinha falou aqui, acho que o serviço de PAC da mochila dos Correios funciona quando não souber o albergue. Não sei te dizer, Pedro. Eu usei os Correios ali quando eu estava em Lyon para despachar algumas coisas para Santiago. E foi super tranquilo, eu fui na sede dos Correios e a pessoa super instruiu como é que eu ia fazer, quanto é que eu ia pagar. Não tive problema algum. Cheguei em Santiago, Uhum. fui aos Correios, peguei a minha caixa e estava tudo lá. Então, super funciona. E isso também é uma coisa que o pessoal é super Super. receptivo, né, em ajudar, né? Então, se tiver uma dúvida, eu não sei onde eu vou ficar, mas eu quero despachar, vai e conversa Fala com com o teu alguém do hospitaleiro. albergue, procurar um postinho do correio, é bem tranquila. Eles são bem A acessíveis. Paula aqui, o que vocês recomendariam para bagagem, então, baseado na experiência de vocês? Paula, eu, inclusive, pensando nisso, vou deixar aí, se você, as pessoas que tiverem interesse de receber, eu fiz uma pequena lista de referência, tá? Assim, é uma referência, gente, do básico que você tem que ter, tá? Mas aí, por exemplo, você vê pela experiência que eu tive e pela experiência que a Adriana teve. A Adriana, ela levou um corta-vento, eu levei um fleece, né? Porque eu sou muito friorenta. Mesmo indo no verão, eu tive momentos que eu sentia muito frio, principalmente nas manhãs, né? Então, depende muito de você. Cada pessoa, ela tem Uhum. peculiaridades, né? No meu caso, eu tinha um corta-vento e tinha um fleece. Eu disse, não, vou levar o corta-vento, porque como eu sou friorenta, eu posso passar sufoco, eu prefiro o corta-vento. E a Adriana já se deu super bem com, né? Aliás, com fleece. E a Adriana já preferiu o corta-vento. Então, você tem que analisar também, Uhum. sabe? Agora, é o mínimo, gente, porque como a gente falou, o caminho ele vai prover. Se você precisar de uma peça a mais, uma meia a mais, tudo tem lá no caminho para você adquirir, tá? Então, vamos ver aqui Não. mais gente aqui. Uhum. Carol, Até minha Carolina amiga Carol tá aí mandem a na mochila para live, o tá ponto nos central da ajudando. cidade. Escolhe uma cidade que tem certeza que vai passar e pode buscar. Isso aí, Carol. Rodando pelo mundo, eu quero a lista. Vai ficar aí disponível. Vou colocar lá no link da minha bio para vocês acessarem. Eu acho que super ajuda, porque você pode ver e aí dizer, esse aqui não preciso, esse daqui eu acho legal, tá? Me parece que pode pegar na agência dos Correios, o Pedro e a Gracinha, sim. Como são as reservas de Uhum. albergue em albergue? Bom, vou ficar devendo isso para a próxima live, né, Adriana? A gente agora se compromete a fazer, tá certo, mano? A Vamos, gente vai se comprometer a fazer uma vamos live fazer. sobre albergues, eu acho super importante. Tem muitas informações e também tem algumas dicas legais para você não passar vergonha, tá? Isso é importante. Adriana, eu sei que você levou na bagagem um item assim, muito interessante, né? Muito Sim, inusitado, digamos sim. assim. E eu Vou queria que pegar você ela me aqui. falasse a respeito, porque eu achei o máximo, achei muito legal. Fala aí pro pessoal o que foi. Então, eu levei uma mini peregrina. Aqui dá para ver. É um Playmobil, é um bonequinho Playmobil, né?
em 2020 ali, eu estava terminando a faculdade de fotografia, fiz um trabalho com ela e levei ela junto. Em vários momentos, eu vou mostrar uma foto aqui, eu parava, tirava ela da mochila e fazia minhas fotos, né? Aqui é um casal de alemães que acharam, nossa, o máximo, né? Não dá nem para enxergar, o Playmobil tá aqui no meio, né? Então o pessoal passava, elogiava, achava estranho, que essa maluca tá deitada aí no chão tirando foto, né? E eu adorei, porque depois lá em Santo Domingo eu achei um peregrino, um cachorro e com uma máquina fotográfica, né? Daí ele virou o par da Sensacional, minha né? Achei o peregrina. máximo isso. E, e aí, em vários momentos, eu fiz várias fotos com eles, inclusive eles foram para Finisterre Poxa, que comigo, foto legal. foram até o final do mundo, né? E foi uma brincadeira e uma forma de registrar de uma forma diferente o caminho, né? De contar uma história mais lúdica, assim. Fiz várias fotos, ainda quero montar um videozinho, não consegui parar ainda para dar atenção a isso. Mas é o meu lado criativo, assim, que eu gosto de fazer essas coisas diferentes, né? E foi bem inusitado, porque daí eu parava, assim, tirava ela do lado, eu deixava no ladinho do bolso da mochila, né, dentro de um saquinho, porque eu comprei Aham. essa bonequinha para minhas filhas, né? E um dia eu olhei em casa e disse, nossa, tem uma peregrina aqui, sou eu, né? Aí peguei ela para mim e comecei a trabalhar em cima dessa ideia. Daí eu levei junto, aí parava lá, tirava, botava ela onde eu achava que tinha que fazer uma foto, fazia, guardava ela e seguia a jornada diária, né? Até que eu achei o Muito peregrino e aí legal, eu disse, muito ah, não, legal, né? Não muito posso legal. deixar passar, né? E E foi bem assim, eu divertido. não tenho nenhum tipo de item assim, digamos, inusitado, né? Tem um item estranho, né? Tenho É, um item estranho inusitado, né? que Que eu eu até sei. contei para a Adriana e vou contar aqui para vocês, que eu já contei em outras lives, mas foi um espelho, gente. Não foi por vaidade que eu levei o espelho, não. Novamente, a gente leva nossos medos em nossas mochilas, tá? Então, como eu tava indo sozinha, né? E ia ficar muito tempo andando. Eu não sabia, não pensava que ia fazer tantos amigos e tudo mais, mas não. Quem sabe, um momento que eu estiver andando sozinha, se eu passar um perrengue, eu tenho que me sentir segura de alguma forma, né? E eu coloquei um espelho, né? Desfazendo as coisas da minha bolsa antes de partir, né? Pegar o avião. Eu achei esse espelho aqui. E daí me lembrei de uma cena de um filme que a pessoa usa o espelho para refletir a luz do sol, né? E chamar a atenção, porque ela estava em risco e estava sozinha e fazia um movimento assim e refletia a luz do sol. E daí, quando eu olhei o espelho, eu disse, puxa, tem que ter esse espelho, vai que eu precise, né? Então, esse espelho aqui, ele andava comigo, eu tinha uma pochete, que nessa pochete era assim, tipo, os primeiros socorros, não era primeiros socorros, era assim, aqueles itens que eu tava na mão, assim, se precisasse. E aí tinha o espelho, tinha um canivete, né? Disse, não, tem um canivete, um apito e, assim, a medicação, né, mais urgente, se eu precisasse. Mas esse espelho, assim, eu ficava, cara, eu andando aqui, se eu cair e eu não ver ninguém por perto, se tiver um solzinho, eu vou fazer um sinal para que as pessoas achem. Então, quando eu olhava para o espelho, eu me sentia ridícula, mas ao mesmo tempo eu me sentia segura. Então, eu nem olhava o espelho, porque de Segura. fato a gente não está preocupado em como é que está naquele dia. Não se preocupa com isso. Não tem essa vaidade assim de hoje eu estou com o cabelo assim, ou estou com a pele um pouco mais seca, um pouco mais oleosa, nada. A gente não se preocupa com isso. Mas o espelho ele vivia grudado ali né, comigo na pochete, porque eu tinha esse receio de às vezes estar andando sozinho, tropeçar ou escorregar e não tem a quem pedir socorro. Eu estava lá pronta para fazer um sinalzinho ali para chamar a atenção. Então, esse foi o item talvez mais inusitado que eu tenha colocado na mochila, né? E falando em itens, o que você não abriria mão em um novo caminho? A minha papete, que foi ela que me salvou, né?
porque eu Ah, tinha muito medo das bolhas, né? Aqui caminhando, aham. aqui treinando, eu sempre tive bolha e Olha eu aí, tive apenas que uma bolha. maravilha, Eu né? tive um problema que Que me maravilha. inflamou, me inflamou o tendão de Aquiles, me inflamou no terceiro dia. E daí ele me acompanhou até a volta, né? Digamos assim. E aí o pé inchava muito e tal. Então, na metade da tarde ali, eu já tinha que tirar a bota e botar papete, né? Com meia e tal. E se não fosse ela, acho que não teria conseguido terminar, né? Até minhas amigas apelidaram que era a sandalinha da humildade, né? Ah, botou a sandalinha da humildade, né? E não deixaria ela de modo algum, até porque também a gente pode usar depois para Ah, sair, né? Eu levei um chinelo Havaianas, né? Bem fininho, para poder tomar banho e não ficar com a papete molhada, né? E talvez não levaria mais o papete. chinelo, usaria talvez a papete para tudo, assim, sabe? Pensando em reduzir peso, né? Outra coisa que eu gosto muito de usar são as bandanas, porque protege o pescoço de manhã cedo, né? Com o vento, tá muito gelado, puxa até o nariz. Eu usei muito nas mãos, né? Quando estava caminhando com muito sol. Bom, tem fotos assim, tem bandana dos lados, botei nas pernas para evitar o calor, tipo assim, do sol estava muito quente, então as bandanas são boas companheiras, assim, serve para Ah, N situações, né? Até para amarrar o cabelo, às vezes, né? E eu acho que bem importante também, que me ajudou muito, até que naquela foto que eu mostrei anteriormente, com a sim, sacola pendurada, foram mosquetão. aqueles mosquetões. Porque daí, como a mochila tem vários fechos, tem várias cordinhas por fora, então eu botava eles dos lados e era o jeito que eu conseguia amarrar a sacola. Então, às vezes, levava comida atrás e tal, que ia comer logo, ia tomar café, né, no caminho e tal. Ou coisas que tu não quer, não quero ficar abrindo e fechando a mochila toda hora, bota na sacola, Uhum. amarra ali e era isso, né? Eu Então, já, acho que para mim papete, eu não, seriam jamais esses levaria de itens. volta. Eu dei uma papete, nem usei. A única vez que eu Não usei, tem uma boa ela relação? foi piorar minhas bolhas. Eu desisti e, sinceramente, não levaria novamente. Levaria uma Havaianas, uma legítimas Havaianas, para ficar na hora do descanso ali, dar um descanso na caminhada, à noite. Eu realmente não levaria mais a papete. Né? Mas os três itens que eu levaria, até coloquei no meu perfil, eu, sinceramente, bandana não pode faltar. Banana é assim, é multiuso, né? Você vai arranjando uso para bandana, né? Mas ela Vamos dar só mais um conselho, tem Ju. Não várias levem lá, muitas daqui, que tem e várias várias lindas no caminho. Comprem lá. setas, símbolos de Santiago. Então, compra Símbolos, lá, né? gente. Eu é Uhum. porque eu já tinha ganho uma bandana de Santiago, que eu queria levar, e tinha uma outra também, então levei duas, porque eu sempre usava, né? Uhum. A bandana, o chapéu, que eu comprei numa esquina aqui em Fortaleza, que vendem no sinal, né? O chapéu foi providencial, porque ele cobria tudo, assim, aí protegia o pescoço do sol, a orelha também, na hora do frio, assim, era muito bacana. E a calça bermuda, que é aquilo dali, é uma invenção maravilhosa, né? A calça bermuda é um negócio. Quase uma outra mochila, né? Eu Porque não ela é cheia de botei. bolso. Então você começa a colocar as coisas já ali nos bolsos, uma barra de cereal, né? Dinheiro. Então ela é maravilhosa. Fez calor, tira a parte, né? Destaca a parte de baixo, fica ali com uma bermudinha. E aí fez frio, bota de novo a parte de baixo. Então a calça bermuda, definitivamente. Aí e a gente vê que é bem particular, porque eu também levei uma, que todo mundo fala um monte, eu Jura? não Mas você gostei. vê, Não gente, levaria ela de a novo. experiência da Então, gente é totalmente diferente. A gente fez o mesmo é caminho, de cada um. o mesmo caminho, né? Então, para vocês verem que cada um tem que descobrir Exato. aquilo que mais se adapta. Não tem o certo e o errado, tem o aprendizado que você precisa ter. E eu tive o meu aprendizado, a Adriana teve o dela. Ó, o Pedro falando aqui, ó, eu usei um espelho convexo Uhum. pequeno nos meus treinos aqui no Brasil para ver se alguém estava se aproximando de mim. Pois, Pedro, aqui no Brasil eu não usava nada, né? Nada. Mas lá eu ficava com medo de realmente ser esquecida no meio do tempo se eu tivesse algum problema.
e não pudesse chamar a atenção de ninguém, o espelho foi comigo. Mas é interessante, né? Alguém tem perguntas? Pô, manda aí, pessoal, sobre mochila, tá? Como eu disse, a gente vai falar sobre hospedagem numa próxima live, a gente vai combinar e avisar aqui vocês. E aí, Adriana, assim, a gente já está chegando aí, já chegou a 1 hora de live, né? E eu queria que você falasse, assim, Uhum. teve alguma uma história engraçada ou de algum peregrino que você se refira assim, a esse lance da mochila, né? Alguma coisa que você viu poxa, eu sei que você aconselhou e ajudou uma peregrina antes dela começar, né? Que você viu a bagagem enorme dela e tudo mais. E Uhum. durante o percurso, teve algum caos assim que você, poxa, gente, foi interessante, eu ajudei, ou eu ri muito disso. Teve essa peregrina que eu conheci ela no Brasil, aqui que a gente caminhou um treino junto, né? E ela então estava com a mochila errada para o tamanho dela, né? Ela era baixinha e ela estava com uma mochila extremamente grande, né? E a gente conversou muito com ela, explicou, né? E ela disse que não ia mais conseguir trocar a mochila, enfim, tinha investido um valor interessante, né, na mochila, até porque era da Deuter também. E a gente ajudou ela a fazer a regulagem para ela não precisar comprar uma nova mochila, né? Então aí acho que fica a questão daquilo que a gente começou lá na nossa conversa hoje, né? Da importância de buscar alguém para te ajudar nesses itens, né? Porque quando a gente começa, a gente quer comprar tudo, quer fazer tudo, quer ter tudo, e não adianta, cada um tem a sua necessidade, né? Ah, Então, que nem a gente teve várias experiências, pois né? é. Tu não levaria a Papete, eu amei a minha, se não tivesse junto, né? Então, são coisas muito particulares, né? Que a gente tem que buscar Com ajuda de certeza. A Paula aí pessoas está perguntando, profissionais para inclusive, isso, né? isso. Como saber o tamanho Para te correto? orientar. Bom, Paula, eu vou deixar a Adriana falar, porque a Adriana foi muito mais sábia que eu. Ela foi pedir auxílio a uma pessoa que entendia. Eu levei uma mochila que eu já tinha, na verdade não era minha, né? E eu não sei se você chegou agora, mas no começo eu expliquei. Eu fui com uma mochila que era uma mochila de propaganda, mas que ela era de trilha, então ela tinha a tela, a traseira e tudo mais. Mas eu acho que a Adriana pode te falar melhor como saber o tamanho correto, como escolher a mochila correta. São duas marcas muito conhecidas, mas tem outras tantas. Eu sei de duas, porque foram as que eu mais pesquisei, que é Sim. a Deuter e a Osprey. Mas acredito que tem outras. Adriana, fala aí Uhum. o que. Eu acho que é importante, Paula, tu procurar, não sei de qual cidade tu está falando, mas, se possível, procurar uma loja especializada e que tu sinta confiança na pessoa que está te atendendo, que não quer só te vender o item, porque tem mochila de 1.500 a 7.000 reais, por exemplo, né? Então, se o cara quiser só vender, ele vai querer te vender a mais cara, né? E no meu caso, eu fui numa loja, que é em Canela, que é especializada em itens de trekking, de acampamento, e fui super bem atendida. E lá a gente começa a experimentar, né? Ah, eu gosto dessa aqui por isso, por isso. Daí tu coloca no corpo, né? Ah, não gostei, sabe? Tu tem que sentir a mochila. Então, eu acho que muito importante é, primeira coisa, ir numa loja especializada, testar ela, colocar, porque tem até uma mochila, não sei se a Deuter ainda está fazendo, que era Pelegrin, que era Aham. uma específica para peregrino, né? E tem uma mochila que Olha já que vem legal. até com a bandeirinha do Brasil, né? Eu provei ela e não gostei muito, então fui buscar essa que eu comprei, que eu consegui comprar. Então a minha recomendação seria essa, ir numa loja especializada e buscar um atendimento pela altura, pelo Tem mochila peso. masculina e feminina, né? Acho que isso que Adequada é para o importante. corpo do homem e o corpo da Tem mulher. masculino. Tem Aham. as adequações, então realmente não é um item que eu indique, nem a Adriana indica comprar pela internet sem ver, sem experimentar. Inclusive é Não, bom treinar, né? não. Fazer um treino com a mochila para você se sentir Sim, mais confortável com ela, tá? Então isso é muito bacana, tá? Fazer um treino com ela, né? eu acho que sim. Aqui tem uma pergunta também, o Lúcio está dizendo que vão começar o caminho agora no dia 8 de maio, né? Sabem se o tempo varia muito nessa época?
acredito que vai variar um pouquinho, né? Porque vai estar numa época agora de primavera, mas pelo que eu sei é uma época muito boa de fazer o caminho, Exatamente. né? Até porque a gente iria fazer, né, Ju, mais ou menos nesse período, né? A gente iria pegar final de abril ali e maio. É uma época bem gostosa de fazer. Vai pegar muita coisa florescendo, né? Talvez consiga pegar os girassóis, né? Eu Nós peguei o pegamos eles secos, girassol né? lá na saída de Pegou? Ónilus. Eu consegui ver um campo de girassol ainda, mas eles já estavam meio assim, meio cabisbaixos. É, exato. Mas é uma época bem gostosa, de clima, assim, o que acontece de manhã cedo, como a gente sai, às vezes, antes do sol nascer, né, porque o sol nasce mais tarde, né, e aí é mais friozinho, aí depois vai tirando o corta-vento, vai colocando, vai amarrando a mochila e vai com a camiseta, né, então é bem tranquila, maio é uma época bem boa de fazer, tem Inclusive, várias eu pessoas que eu tô conheço que fizeram acompanhando em um dos maio. peregrinos que está lá agora, e assim, tem dias que ele fala que está muito quente, e tem dias que tem uma ventania um pouco mais forte. Então, assim, como a Adriana falou, a gente ia em 2020, na primavera, não foi. E o vestuário que a gente tinha para ir para a primavera, para mim funcionou super bem no verão, tá? Para a Adriana também. Para mim funcionou super Uhum. bem, porque eu tinha recursos, né, para momentos mais quentes e tinha também roupas um pouco mais aquecidas para quando a gente tinha um período mais frio, né? Principalmente pela manhã, a ventania era um pouco mais forte e era complicado. Tinha momentos assim que eu sentia frio, tá? Ó, tem mais o Rodando pelo Mundo aqui também. Boa, Vamos, o casal, começar o caminho dia 29/4. Ai, que legal. boa, boa. Que legal. Sobre a mochila ainda, acho que foi a Paula que perguntou. Paula, um detalhe que eu não sei se você estava aqui no começo da live, mas a minha mochila era de 40 litros, a da Adriana 35. Eu acho que a 35 eu acho que é Uhum. ideal, tá? Acima de 40 litros É o ideal. é certeza que você vai botar mais coisas do que você precisa. Então já fica com essa dica aí preciosa. Não ultrapassa isso não, tá? Não vale a pena. Não vale a pena, tá? Alguma pergunta a mais? Pessoal perguntando aqui, a Débora. Débora, como funciona despachar mochilas no caminho português? Infelizmente, Débora, eu ainda não tenho essa informação. Mas eu estou me programando para fazer o caminho português mas eu não vou esperar até lá, não. Vou tentar lhe dar essa informação antes. Mandei um direct para mim que eu vou perguntar ao pessoal que já fez, tá? Inclusive tenho amigos que fizeram de Uhum. como é que é feito esse despacho de mochila. Então só me lembra ali no direct, manda uma mensagem para mim que eu vou atrás e te mando essa informação, tá bom? Eu vou ficar devendo. Próximo caminho, Adriana, qual vai ser? Qual vai ser o próximo caminho? Olha, tenho muita vontade de fazer o português, né? Eu Então, também, eu tenho vamos muita ver. vontade. Uhum. É, Acho tenho muito. muita Tem muita vontade gente de fazer o fazendo. caminho Ah. português, se Deus quiser vai dar certo. Para finalizar, Adriana, assim, eu vou falar uma experiência que eu tive e eu quero que a Adriana responda também a essa reflexão, tá? Eu me lembro que no momento mais cruel das bolhas, né? E eu carregando mochila, eu fui abordada por uma peregrina muito sábia. Chegou para mim e disse assim: Poxa, você é muito orgulhosa, né? Você não abre mão dessa mochila, né? Porque você quer mesmo chegar a Santiago? Quero chegar a Santiago. Então, ou você chega sem ela, ou você não vai chegar. E aquilo dali me marcou muito, né? E a partir dali eu comecei a despachar com mais frequência minha mochila, porque realmente, da maneira que eu estava machucando cada vez mais, né, meus pés, com o peso da mochila, machucando as bolhas, eu ia agravar um problema e certamente não ia chegar em boas condições em Santiago. Então, ela me fez refletir, agradeço até hoje, ela sabe, né, que a gente às vezes precisa ter uma humildade de dizer assim, poxa, precisa abrir mão dessa mochila. E por mais que a gente queira, né, ser um peregrino raiz, reconhecido pela força, né, por ser forte, carregar a mochila do começo ao final, é importante que a gente faça essa reflexão. E eu me lembro que nos quilômetros finais eu conheci um rapaz,
Ele estava com o joelho estourado e ele carregava a mochila e eu puxei conversa com ele e dei o mesmo conselho que ela me deu. E ele disse, não, eu quero ser um peregrino de verdade. Eu quero carregar minha mochila até Santiago. E aí eu falei para ele, poxa, mas isso não vai te fazer menos peregrino. E eu saí dali, fui caminhando e refletindo sobre isso, né? E 2 dias depois eu encontrei com ele, já chegando na entrada de Santiago, ele sem mochila. E ele, quando me viu, ele disse assim, eu aceitei seu conselho. E estou chegando aqui, ele já estava realmente com um problema seríssimo no joelho, mas ele conseguiu chegar em Santiago. Eu perguntei, mandei mensagem para ele, eu cheguei em Santiago, né? Mas ele realmente ouviu um conselho que era para ele chegar lá, né? Da melhor forma possível. E aí eu fiz essa reflexão que eu compartilho aqui com vocês, vou pedir para a Adriana falar a respeito, né? Eu não acho, e cheguei a essa conclusão de que não é a mochila que te faz um peregrino, tá? E com base nisso, Adriana, o que é que você diria para as pessoas o que te fez sentir-se uma peregrina, né? De fato, eu certamente acredito que não foi a mochila. O que você pode falar a respeito disso? Não, eu acho que entrando um pouquinho assim no que tu tá colocando, o peregrino ele tem que saber doar e receber, né? Então pode ser um conselho, né? Pode ser uma meia de um amigo. Então eu recebi e doei uma. Essa troca que se existe, né, no caminho é uma coisa assim, só quem faz sabe, né? Porque a gente fala e parece uma coisa assim, história de pescador, né? Não. São coisas malucas que acontecem no caminho, coisas que a gente perde sem querer. Eu perdi uma bandana que eu adorava, que combinava com tudo. No outro dia eu achei um par de luvas que eu usei para andar de bicicleta. E a gente tem que estar aberto, né? Acho que o ser peregrino a gente tem que estar aberto, como na vida, às vezes a gente tem que estar aberto, né? Para doar, né? Se desapegar de coisas, né? Para receber e que venham coisas novas, né? E em um determinado momento do caminho, assim, eu pensava que eu estava até meio enlouquecendo, porque eu caminhei muito tempo sozinha, né? Depois que eu deixei a bicicleta, porque antes eu tinha uma turma de amigos, que a gente fez um grupo muito legal e tal, e depois eu acabei caminhando muito tempo sozinha, então fiz várias analogias, assim. E a mais forte para mim, assim, que eu faço e faço até hoje, que o caminho é a vida, né? E, por exemplo, quando estava andando de bicicleta, estava naquelas carreirinhas, né? Que daí tinha 2 lados, daí eu olhava do lado direito, ali acho que tá mais lisinho, vou andar por ali, né? Dói menos a bunda e tal. Ia para lá, tava a mesma coisa, né? Então, às vezes a gente olha a grama do vizinho, acho que é melhor ali, né? E não, cada um tem a sua, o que eu voltei dizendo assim, cada um tem a sua mochila, cada um tem os seus medos, os seus pesos emocionais dentro da mochila, como uma metáfora da vida da gente, né? A gente tem as suas mochilas e a gente tem que saber lidar com elas, né? Cada um tem os seus medos, os seus problemas e eu voltei vendo a minha vida com mais leveza, sabe? Tentando encarar os problemas com mais leveza, porque problemas todo mundo vai ter, né, Ju? Uns de ordem maior, uns de ordem menor, mas e eu acho assim que muito que me ensinou o caminho é o que tu faz com as coisas que te acontecem. Porque tu poderia ter desistido do caminho lá no início por causa das bolhas, eu poderia ter desistido lá também no 3º dia, quando estava com o tendão inflamado. Nenhum momento passou pela minha cabeça em desistir, né? Então, isso eu vejo que para outras coisas eu sou assim também, né? E eu acho que é essa reflexão assim que tem que levar para a vida, assim, o que tu vai fazer com aquilo que te aconteceu? Eu podia ter ficado reclamando o tempo inteiro que estava doendo a perna. Não, bota a sandália e vai, sabe? E eu acho que é isso, mas é uma experiência tua particular, né? Que tu tem que estar aberto para isso também, porque senão vão acontecer coisas e tu não vai nem ver, né? Então, acho que vai muito do teu momento, né, de estar fazendo o caminho, né? Tem que estar aberto para muita coisa que acontece no caminho. Sim. Coisas boas e coisas ruins, né? E a gente tem que saber como lidar. Isso é bem bacana, realmente eu concordo com você, de que eu acho que o que faz a gente peregrino é
você se doar e receber, né? E estar aberto às experiências, às oportunidades também de conhecer outras pessoas, né? De refletir sobre o que você está vivendo, né? Naquele momento. De entender que algumas dificuldades que você enfrenta fazem parte do aprendizado, né? Então, gente, essa questão da mochila, não se sintam orgulhosos, assim, eu tenho que carregar minha mochila independente de qualquer coisa. Não, não façam isso, né? Não é a mochila que te faz um peregrino, sinceramente. Eu posso falar para vocês. E a Adriana aqui também, nós fizemos o mesmo percurso, 800 quilômetros, tivemos dificuldades. Não é uma mochila que te faz um peregrino, né? É o que você está retribuindo para as pessoas, para aquela experiência, é o que você está se doando e o que você está recebendo dos outros também, né? Então, de fato, só quem vive essa experiência, né, pode falar, e às vezes parece conversa de doido mesmo, né? Mas para finalizar... Até porque a gente Não, sai do caminho, nunca sai, né, nunca Ju? Mas sai. o caminho nunca mais sai da Nunca gente, sai, né? ele fica ali. Até hoje eu estou no meu caminho, né? Um amigo falou para mim, olha, o seu caminho, ele não acaba em Santiago, na Certeza. verdade ele está começando em Santiago. Uhum. Mas quando a mochila aí, eu Começando. acho Uhum. que, para até fechar aí, eu digo com base na fala da Adriana, que quanto mais leve você está, mais distante você irá chegar. E não é só mochila de item, gente. É leveza mesmo diante de tudo, né? Aí a Adriana que falou que voltou mais leve e tal, isso serve para a vida. Quanto mais leve você está, mais distante você irá chegar. Então levem essa reflexão aí com vocês, porque Certeza. isso foi um grande insight que eu tive em vários momentos, de que assim, é um aprendizado que, poxa, eu tento praticar na minha vida depois de voltar numa rotina, claro, um pouco mais Uhum. estressante, mas eu sempre me lembro disso, né? A Paula perguntou aqui, respondendo as últimas perguntas, Adriana. A gente já está com 1 hora e alguns 20 minutos de live. Eu sei que é um tema que não se esgota, gente. A gente pode ficar aqui um Passa tempo rapidinho. todo. E se vocês quiserem, manda lá no nosso perfil, da Adriana, no meu. Se vocês querem mais uma live que a Sim, gente fica estou à só tirando dúvida. disposição. Se você usou tênis ou bota, eu usei bota, passei 2 anos amaciando a bota, não funcionou para mim. Depois de 10 dias caminhando, acredito que tenha sido isso, eu comprei um tênis lá, um tênis de trilha, e, poxa, foi o que me salvou para eu continuar meu caminho. A papete não funcionou para mim. Adriana. Eu usei bota. A bota eu comprei antes também, né? Antes de 2020, lá. Já estava usando aqui, fazendo trilhas, amaciando ela, e eu fui com a bota. Eu me senti confortável com a bota porque ela protege o calcanhar, uma possível torção, mas isso é muito. Como também no metade da tarde eu tinha que botar papete, daí entra a pedrinha embaixo da meia, né? É a experiência, né? E isso também é muito individual de cada um. Bota o tênis, né? O tênis tem as suas vantagens e tem as desvantagens, assim como a bota. A bota é mais pesada para caminhar também, né? Então, como é que é? Inesgotável. É um assunto inesgotável, né? E sim, pode comprar maior. Se for a bota, sim, porque o pé incha. E a meia tem que ser uma meia específica, que geralmente é um pouco mais grossa, né? A Sim, minha é um Paula, número foram 2 maior. números maior no meu caso, tá? Então, Isso é importante, né? A questão do inchaço do pé. Mas também vocês têm que ter atenção no seguinte: são 2 números maior. Tem a questão do inchaço do pé, mas também quando você o pé sobe e quando você pode. desce, aí se o número for maior e você não tiver colocado a bota corretamente, como foi o meu caso, que é isso que eu desconfio que causou as minhas bolhas, foi que na hora das descidas, ela não estava amarrada propriamente, e aí eu ficava tocando meus dedos ali, roçando na ponta da bota, e aí o atrito, né, do pé, muito solto, causou as bolhas. Então, tem que ter atenção. E é uma experiência que você vai ter que passar
para descobrir se é melhor a bota ou melhor o tênis. Não tem como a gente dizer, é complicado. É. E tu sabe, Ju, que Sim, tem até sim. uma amarração específica para bota, Não é só né? amarrar. Não é só amarrar ali que nem um tênis, né? E isso eu fui A pesquisar. questão toda, Adriana, Então, é depois, se vocês qual é o momento quiserem, que você podem pedir para aí. para desfazer. Você está subindo a ladeira ou descendo, como é que você para? E eu me lembrava disso todo instante. Tá. Gente, eu tenho que parar para ajustar o cadastro para esse terreno que eu estou fazendo, que é descida ou então subida. Mas eu não parava. E foi aí talvez o meu grande erro, né? E aí É. traz uma nova reflexão, né? E, gente, são várias coisas que você começa a pensar, depois você faz o caminho. Porque eu estava, no momento que eu criei minhas bolhas, eu estava acompanhando um grupo muito querido de peregrinos que eu tinha conhecido, e eu queria acompanhar eles. A gente estava num bate-papo gostoso, e nessas horas você não lembra de amarrar, desamarrar, e se preparar para subir, para descer. Então, acaba que foge um pouco do seu controle, né? Mas é uma atenção que você tem que ter. Então, para não perder ali a conversa, o bate-papo, a brincadeira, eu sacrifiquei um pouco a questão de dar atenção ali ao calçado e tudo mais, ajustar para que não acontecesse esse atrito, e me dei mal. Mas, assim, não me arrependo, tá? Estou falando das bolhas, mas ela fez parte do meu caminho, ela fez parte do meu aprendizado. Passaria por tudo de novo, por Uhum. tudo que eu aprendi, vivi, né? E vocês vão descobrir o que está no caminho de vocês. Pode não ser uma bolha, mas as dificuldades elas vão surgir, né? As decisões elas vão surgir. E é aí que você tem que estar aberto como peregrino a viver essa experiência. Concorda, Adriana? Com certeza. Eu vou Super finalizar concordo. então essa live, assim, pedindo para a Adriana falar e onde é que a gente pode encontrar ela. Vocês sintam à vontade para perguntar a Adriana no perfil dela, sintam-se à vontade para mandar também no meu perfil as perguntas. Se vocês quiserem outras lives, não só do albergue, que eu sei que a gente está devendo aqui a informação do albergue, mas é porque é um assunto que, poxa, vai render aí muitas lives. Muitas Se vocês precisarem de lives. mais informação sobre a mochila, fala aí pra gente, manda aí no perfil da Adriana, no meu, que a gente repete, não tem problema. Fala aí, Adriana, onde é que a pessoa te encontra? Acho que é uma coisa. Eu tenho um perfil, o Atualizando Rota, que eu criei específico para postar algumas coisas do próprio caminho. Quero começar a fomentar ele de uma maneira mais gostosa, assim, visualmente, né? E acho que isso, Ju, também é uma coisa de se falar, né? Que o pessoal pode me procurar no Atualizando Rota, porque peregrino gosta de contar suas experiências e ajudar, porque já teve isso anteriormente com uma pessoa que te pegou pela mão e disse, não, faz isso, faz aquilo. Claro que a gente tem depois as experiências individuais, né? Como a gente falou bastante hoje, mas para a gente não sair cru, né, daqui e se aventurar numa coisa tão grandiosa, né? Então, quanto mais a gente puder minimizar algumas coisas que podem ser minimizadas, eu acho que é importante, né? Então, isso é uma coisa assim, que Verdade. peregrino adora ajudar os outros, né? E, né? Eu vejo pelo meu grupo aqui também de Caxias e tal, que a gente se encontra, troca ideia, sabe? Já passaram o meu contato, porque daí eu tenho as duas Aham. experiências, tenho de bicicleta e tenho a pé, então no que eu puder Então, ajudar, repete podem aí seu me perfil. Vamos lá, solicitar que a gente. gente Toma nota vai trocando aí. informações. Repete seu perfil aí. Atualizando rotas, é tudo Atualizando junto, né, rota. Adriana? Sim, Pronto. tem um atualizando Anotem rota. aí, Aham, porque aí sim, tudo vocês junto. podem acessar a Adriana, perguntar mais. Né? Esse aqui é o Bom Caminho Peregrino. Vocês podem mandar um direct, pode mandar ali algum comentário que a gente vai tentar sempre ajudar, porque o importante aqui, todas as informações que a gente está trazendo, essas lives das quartas no caminho, é para que a gente também faça com que outras pessoas vivam essa experiência, né? E que elas não tenham medo, nem criem mitos de que não é para mim, né? Não dá certo, é muito exigente, é muita dificuldade. Não é, gente. Não é. É para todo mundo que está Não, é disposto a tudo de viver essa bom. experiência, né? Eu acredito que a Adriana tenha visto muita gente peregrinando
tenha muitas histórias para contar, a gente vai ter a oportunidade de contar sempre que a gente estiver por aqui. Mas o intuito é esse, é ajudar as pessoas a tirarem seus medos e seus sonhos das gavetas e realizar esse caminho, porque é uma experiência maravilhosa e transformadora, se você deixar que ela seja, né? Agradeço a todo mundo que participou dessa Quartas do Caminho. Voltamos aqui, acredito que daqui a 15 dias, ou então, se a demanda de vocês estiver muito grande, por uma live na próxima quarta, a gente já faz na próxima quarta, e depende de vocês mandarem aí a demanda. E aí a gente vai se falando e as novidades a gente vai postando nos nossos perfis. Super agradeço, Adriana. Muito obrigada mais uma vez. É sempre bom descobrir as nossas sincronicidades. Agradeço o convite. As nossas sincronicidades. É muito interessante, gente. Quem não estava aqui nas outras lives, é muito interessante como a gente se conheceu pós-caminho e as coisas que a gente identificou como muito parecida, né? Nas nossas jornadas. Coisas do caminho. Coisas do caminho, né? Muito obrigada, Adriana, mais uma vez, pela sua participação, pela sua experiência, né, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Obrigada a todos vocês que estão aqui. É um prazer. Assistindo, perguntando, engajando aí e fazendo perguntas. Boa noite para todos e até a próxima live. Certinho. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.